Antes de fechar os olhos esta noite, coloque as mãos sobre o peito e sinta o ritmo do seu respirar. Senhor, nós chegamos aqui em silêncio e em busca de descanso. Nós trazemos o peso, as perguntas, as pequenas vitórias e as feridas íntimas. Nada do que nos trouxe até este momento foi por acaso. Tu conheces cada curva do nosso dia. Nós reconhecemos a Tua presença, mesmo quando não a sentimos claramente. Pai, nós queremos Te encontrar agora, na quietude da noite, e afirmar que aqui, neste encontro, somos acolhidos. Senhor Jesus, Tu que disseste que quem vem a Ti encontra descanso. Vem agora sobre nós, com Teu abraço suave. Espírito Santo, suave Consolador, vem pousar sobre cada coração cansado. Nós Te damos as boas-vindas, reconhecendo que só em Tua presença há repouso verdadeiro. Que a nossa respiração seja um voto de entrega. Nós soltamos o que nos pesa. Nós confiamo-nos a Ti. Se essa oração está tocando o seu coração, se desejar, escreva amém nos comentários. Permita que sua voz se una à nossa em entrega e confiança. Pai, louvamos-Te agora por quem Tu és. Santo, fiel, misericordioso e atento às nossas necessidades. Louvamos-Te pela fidelidade que nos acompanha, mesmo quando não percebemos, por portas que se abriram e por aquelas que ainda permanecem fechadas. Louvamos-Te pela Tua bondade que se revela nas pequenas coisas, na água que saciou a sede, na palavra amiga que nos alcançou, no trabalho realizado, no pão na mesa e nas promessas silenciosas que nos sustentaram. Senhor, obrigado por essas dádivas visíveis e pelas mãos invisíveis que cuidaram de nós hoje. Nós Te agradecemos também pelas pessoas que cruzaram o nosso caminho. Obrigado pelas conversas que aqueceram a alma, pelos olhares que deram força, pelos gestos de compaixão que não tivemos coragem de expressar. Pai, reconhecemos que nem sempre entendemos Teus caminhos, mas agradecemos que mesmo no mistério há cuidado. Agradecemos pela proteção que nos cobriu durante o dia, pela segurança enquanto caminhávamos e por Teres guardado aqueles que amamos. Gratidão pelas oportunidades, mesmo pelas pequenas, e por nos lembrar, em gestos simples, que Tua mão nos guia. Senhor, enquanto agradecemos, damos também espaços de verdade neste coração. Somos falhos, Senhor. Nós erramos. Nós falhamos em amar como deveríamos, em escutar como era necessário, em perdoar quando o perdão era o caminho. Pai, reconhecemos pensamentos que nos envergonham, palavras ditas sem cuidado, decisões tomadas por medo. Eu confesso diante de Ti, perdoa-me. Nós pedimos purificação para o coração, para a memória e para a vontade. Lava-nos com Tua graça, não para que nos vangloriemos, mas para que possamos recomeçar com sinceridade. Senhor, não pedimos uma aparência de perfeição, pedimos transformação. Toca as feridas que escondemos, revela as motivações erradas, mostra o que deve ser mudado. Espírito Santo, traz convicção sem condenação. Ensina-nos a humildade que gera mudança. Se existe uma palavra dura que precisamos pedir perdão, que nós a pronunciemos agora em silêncio, entregando-a a Ti. Se existe uma omissão que pesa, se existe um gesto de amor que deixamos de fazer, nós Te pedimos graça para reparar quando for possível e coragem para aprender com a falha. Pai, percebemos que muitas vezes tentamos carregar só com as nossas forças. Colocamos sobre nós fardos que não nos pertencem. Confundimos pressão com propósito. Por isso, Senhor, nós queremos soltar. Soltamos a ansiedade que aperta o peito. Soltamos o medo do que virá. Soltamos as expectativas que incham o coração. Toma, Senhor, os nossos e se, e transforma-os em descanso. Nós colocamos aos Teus pés as preocupações do trabalho, os temas difíceis nas relações, o futuro incerto e a lembrança das perdas. Não pedimos que ignores as coisas que nos ferem. Pedimos que as tomes e as ordenes segundo Tua sabedoria. Jesus, Tu disseste que Teu jugo é suave
e teu fardo é leve. Ensina-nos a tomar esse jugo hoje. Mostra-nos como caminhar ao teu lado sem a pressa que desgasta, sem a urgência que cega. Dá-nos a coragem de deixar ir o que não constrói, a paciência para esperar pelos passos que realmente importam, e a serenidade para confiar que tu trabalhas enquanto descansamos. Senhor, que o descanso desta noite seja um ato de fé. Descansar não como desistência, mas como confiança ativa em ti. Pai, buscamos agora uma entrega intencional das ansiedades que surgem quando a noite cai. Os pensamentos que multiplicam preocupações no escuro, a inquietação que impede o sono, a pergunta que volta e volta sem resposta. Nós te entregamos cada um deles. Libertamos, Senhor, as preocupações com saúde, por nossas vidas e pelas vidas de quem amamos. Entregamos as dúvidas sobre o emprego, sobre o sustento, sobre o amanhã. Tu conheces cada detalhe. Nós não precisamos carregar tudo sozinhos. Senhor, nós pedimos tua paz, que excede todo entendimento, para aquietar nossa mente e preparar nosso corpo para repouso. Pai, ajuda-nos a nomear com clareza o que nos tira a paz. Para alguns aqui, é o medo da solidão. Para outros, a angústia por uma decisão que pesa. Há quem carregue uma culpa antiga, uma perda recente, uma doença que assombra. Senhor, tu vês cada rosto, cada história. Não tratamos tudo com generalidades. Apresentamos cada necessidade específica diante de ti. Se há medo do futuro, traga-nos segurança na tua presença. Se há inquietação pela reputação ou pelo julgamento alheio, que possamos achar nosso valor em ti. Se há correntes de ansiedade que parecem sem fim, que o toque do teu Espírito comece a soltar nós, passo a passo. Agora, Senhor, intercedemos pelos lares representados aqui. Abençoa as crianças, Senhor, guarda sua inocência, protege seus sonhos. Coloca ao redor delas pessoas que as edifiquem. Abençoa os jovens que enfrentam pressões, dúvidas e cobranças. Dá-lhes clareza para escolher caminhos com integridade e coragem, para resistir à pressa do mundo. Abençoa os casais, Senhor. Onde há afeto, renova-o. Onde há distância, aproxima. Onde há mágoa, cura. Senhor, nós pedimos restauração para relações quebradas. Que haja abertura para o diálogo, humildade para reconhecer o erro e sabedoria para construir pontes. Pai, em particular, alcança agora aquelas famílias que enfrentam conflitos constantes. Que haja um início de reconciliação nas conversas. Que o orgulho ceda à vulnerabilidade. Que o perdão floresça mesmo quando é difícil. Senhor, lembra-nos que reconciliação não é apenas falar as palavras corretas, mas transformar o coração para que as palavras venham com sinceridade. Dá às pessoas coragem para dar o primeiro passo quando for necessário, e sensibilidade para receber o pedido de perdão com graça quando alguém se aproxima. Senhor, lembramos também dos lares marcados pela ausência, daqueles que esperam alguém que não voltou, daqueles que vivem com a lacuna de uma perda. Sustenta-os com tua presença, que a saudade encontre consolo em ti. Para os que cuidam de idosos, para quem vigia noites por causa de doentes, dá força e paciência. Para os que amararam os próprios sonhos para cuidar da família, renova as forças e mostra caminhos de alegria em meio à responsabilidade. Protege as crianças que dormem inquietas por medo ou por condições difíceis. Que teu anjo guarde cada quarto e acalme cada coração pequeno. Senhor, voltamos o nosso olhar agora para aqueles que estão em relações frágeis. Amizades que se esfriaram, laços familiares tensionados, amizades traídas. Toca as feridas, traz reconhecimento onde há orgulho, e dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando escutar. Nós te pedimos que, quando o remédio for falar, nos dês palavras cheias de graça. Quando o caminho for silenciar, nos concedas o autodomínio. Senhor, ensina-nos também a esperar no tempo certo, porque nem toda restauração é imediata, e nem toda distância pede reaproximação.
Dá-nos clareza para distinguir o que deve ser restaurado e o que deve ser protegido e redimido com prudência. Pai, intercedemos agora por aqueles que trabalham até a exaustão, pelo operário que mal chega a casa antes de voltar ao turno, pelo profissional que enfrenta ambientes competitivos e às vezes desumanos, pelo estudante que estuda tarde e teme o amanhã. Dá a cada um sabedoria para organizar o tempo, sabedoria para dizer não quando necessário, e coragem para priorizar saúde quando isso é imprescindível. Abençoa os negócios que buscam justiça, protege-os de decisões precipitadas. Senhor, não prometemos que todo conflito profissional terá solução instantânea, mas pedimos tua direção e a capacidade de dar passos sensatos, dia após dia. Senhor, ao falar de trabalho, recordamos os que perderam seu emprego ou vivem na incerteza. Conforta quem teme o depósito vazio, segura quem teme não ter sustento. Abre portas que condizem com tua vontade. Dá clareza para perceber oportunidades quando elas chegam. Fortalece o coração para perseverar. Pai, que o trabalho de cada um seja instrumento de dignidade e serviço, não de escravidão. Ensina-nos a ver nosso ofício como campo de serviço, onde nossas atitudes refletem tua graça, mesmo nas tarefas mais simples. Agora, Senhor, rogamos por saúde, não com promessas fáceis, mas com fé humilde. Abençoa os que enfrentam dor, doença crônica, diagnósticos incertos. Dá discernimento para as equipes de saúde, compaixão para os cuidadores e esperança sustentada pela tua presença. Não pedimos que ignores as limitações humanas, mas suplicamos que tu sejas a força que capacita, a serenidade que acalma o medo diante da fragilidade. Para aqueles que esperam resultados de exames, que a ansiedade não os consuma. Para os que vivem com dor, que encontrem momentos de alívio e que a dor seja acompanhada por tua paz. Pai, lembramos também dos que cruzamos na rua e que talvez nem conheçamos. O desconhecido que chora em silêncio, o vizinho com as contas atrasadas, a mãe que prenuncia cansaço profundo. Senhor, estende misericórdia a essas vidas anônimas. Move corações para a generosidade prática. Abre olhos para que possamos ver oportunidades de servir. Dá-nos sensibilidade para perceber ruas, onde a compaixão é necessária, e coragem para agir com graça. Ajuda-nos a não sermos indiferentes aos clamores que não chegam aos noticiários, mas que ecoam em bairros, lares e corredores. E, Pai, nós pensamos agora em quem carrega feridas emocionais profundas, trauma, abuso, lembranças que retornam como sombras. Para essas pessoas, pedimos um cuidado terno do teu Espírito. Não minimize sua dor, antes, ofereça um curativo de presença. Guia-os a recursos humanos e espirituais que possam ajudar. E se em algum momento for necessário buscar acompanhamento especializado, que encontrem profissionais capacitados e compassivos. Senhor, cura o que é possível curar. Sustenta onde a cura é um processo e dá esperança quando tudo parece estagnado. Senhor, percorre também as relações comunitárias e eclesiais. Onde há divisões, unge corações com humildade. Onde há competição, planta serviço. Onde há afastamento, sopra reconciliação. Preserva a unidade do teu povo, não por uniformidade, mas por amor que suporta e edifica. Dá líderes coragem para ouvir, paciência para esperar e humildade para reconhecer erros. Que a casa de Deus seja um lugar onde se aprende a perdoar e a ser perdoado, onde a fragilidade é real e onde a graça é prática. Agora, Pai, queremos trazer tuas mãos sobre aquelas famílias que vivem sob tensão, famílias com filhos que se perderam em caminhos perigosos, lares com dívidas que corroem a paz, famílias separadas pela distância geográfica ou por mágoas que não findam. Senhor, sabemos que não existem receitas fáceis, mas pedimos que tu traces pontos de luz nos labirintos. Dá aos pais sabedoria para educar com firmeza e ternura. Aos filhos que se sentem sem rumo, dá direção e coragem. Aos cônjuges,
Dá espaço para a reconciliação quando for possível e coragem para reconstruir quando houver arrependimento sincero. Pai, enquanto entregamos essas situações, repetimos: nós confiamos em Ti. Reafirmamos que não somos órfãos de esperança. Mesmo quando a noite é longa e as perguntas persistem, Tu és o nosso refúgio. Nós declaramos com os lábios e com o coração que buscamos Tua vontade e que desejamos que a Tua paz se torne nosso sono. Seja feita a Tua vontade sobre cada história aqui apresentada. Que a Tua graça se manifeste de maneiras que a nossa mente não antevê. Senhor, queremos agora guiar o coração para um momento de silêncio interior, uma pausa para reconhecer e para entregar o que ficou por dizer. Respire comigo. Inspira confiança em Deus. Expira preocupação humana. Inspire esperança. Expire ansiedade. Sinta, Senhor, cada coração se abrir. Recolhe, Senhor, cada sacrifício de alma depositado diante de Ti. Em cada respiração há uma oferta de confiança, de entrega, de desejo por ser cuidado. Pai, nós não cansamos de repetir que dependemos de Ti. Nós pedimos agora, em humildade, por sabedoria e discernimento. Muitos de nós se encontram diante de decisões que parecem determinantes. Mudar de emprego, iniciar um projeto, dizer sim a um compromisso ou fechar uma porta para a proteção. Dá-nos, Senhor, olhos para ver o que é conforme Teu caminho, ouvidos para ouvir a Tua voz em meio ao ruído, pés para andar nos próximos passos, mesmo que pequenos. Ensina-nos a distinguir entre propósito e pressão, que não confundamos a voz da ansiedade com a Tua direção. Ajuda-nos a entender que propósito se constrói em fidelidade ao pequeno. Dá-nos paciência para obedecer aos gestos diários, que formam caráter e verdadeiros caminhos. Quando pretendemos grandes sinais como prova de Teu chamado, lembra-nos que muitas vezes o chamado vem disfarçado de tarefas simples. Amar ao próximo, trabalhar com integridade, aprender a perdoar. Senhor, liberta-nos da ilusão de que só as visões dramáticas são válidas. Ensina-nos a ver santidade no cotidiano. Enquanto pedimos clareza, concede-nos também coragem para dizer não quando for preciso. Liberta-nos das expectativas sociais que nos empurram a decidir fora de Teu tempo. Dá-nos discernimento para reconhecer quando a pressa é fruto de medo e quando a pressa é Tua convocação. Senhor, em escolhas que envolvem outras pessoas, que haja diálogo honesto, respeito e busca conjunta de sabedoria. Para aqueles aqui que aguardam um sinal, que Tu dês paz no tempo de espera, e para os que estão prontos a agir, que Tu confirmes com serenidade. Pai, notamos que ao falar de propósito, muitas vezes sentimos pressão. Não pedimos que elimines os desafios, mas que nos dês equilíbrio para suportá-los com fé. Ensina-nos a celebrar pequenos passos, a não medir nossa identidade apenas por grandes conquistas. Ajuda-nos a lembrar que o valor que temos não depende de títulos ou resultados, mas do amor com que somos chamados e da graça que nos sustenta. Senhor, conforme os pensamentos se acalmam, pedimos por um momento de renovação interior. Toca, Senhor, cada área cansada, o corpo que reclama descanso, a mente que precisa de clareza, as emoções que pedem consolação, o espírito que deseja ser reavivado. Para os que estão fisicamente exaustos, dá sono restaurador. Para os que vivem com inquietação mental, dá foco e serenidade. Para os corações que choram, derrama consolo. Para os que perderam o sentido, sopra vida nova. Nós declaramos com humildade que não temos todas as respostas, mas confiamos no Deus que restaura. Senhor, que cada pessoa aqui sinta um começo de renovação já nesta noite, não por nossa força, mas por Teu toque. Renova o desejo de viver com esperança. Reacende o sentido de propósito. Faz florescer, onde antes havia abandono, sementes de novo começo. Pai amado, estamos trazendo até Ti, em profunda convicção, cada história de dor
e de esperança. Ainda que a noite nos pareça pesada, cremos que tu és luz que rompe a escuridão. Mantemos os olhos voltados para ti, aguardando com confiança o mover da tua mão. E agora, Senhor, nós nos aproximamos para lançar diante de ti a carga das feridas que resistem a cicatrizar, pedindo que tu faças obra de cura onde houver destruição, e obra de pacificação onde houver tumulto. Seja feita a tua vontade, Senhor, e nós permanecemos atentos à tua voz. Enquanto a oração avança, nós vamos levar agora, Senhor, pedidos mais específicos por situações que permanecem sem resposta. Pedimos que tua intervenção seja real, segundo tua sabedoria. Para aqueles que esperam reconciliação, abre portas no momento certo. Para os que aguardam direção profissional, mostra passos claros. Para os que lutam contra vícios ou hábitos que prendem, dá força para romper cadeias, dá passos de libertação e encontros com pessoas que caminhem ao lado. Para os que se sentem presos a hábitos que os diminuem, dá um mapa de pequenas decisões diárias que levem à liberdade. Senhor, nós pedimos que não se faça de ti uma solução mágica, mas que a tua presença seja o primeiro passo de um processo de restauração. Que em cada apoio humano, em cada programa e em cada conselho sábio, possamos ver a tua mão sustentando o caminho. Pai, intercedemos por aqueles que foram presos por escolhas e que agora procuram recomeçar. Dá-lhes oportunidades justas, portas que não os condenem apenas por um erro passado e corações dispostos a acolher a mudança. Para quem está em cadeias reais, seja por prisão física, por medo ou por culpa, nós declaramos que tu és capaz de fazer nova história. Dá às autoridades sabedoria para decidir com justiça. Dá às comunidades sensibilidade para reintegrar com prudência. Dá aos que caíram coragem para aprender e persistir no bom caminho. Senhor, lembramo-nos também de quem trabalha na linha de frente do cuidado. Médicos, enfermeiros, cuidadores, assistentes sociais, psicólogos, voluntários. Sustenta-os na fadiga, renova o seu ânimo e protege suas mãos e corações. Para quem enfrenta plantões longos e noites em claro, dá descanso verdadeiro quando possível. Para quem traz o peso do sofrer alheio, dá um filtro de compaixão que não os consuma. Que essas mãos que cuidam sejam abençoadas e que eles também encontrem pessoas que cuidem deles. Pai, alcança agora os que estão em locais de conflito, em ruas de violência, em campos de refugiados, em lares que não oferecem segurança. Senhor, que a tua proteção se estenda a eles de formas que humanamente percebamos. Por abrigo, por solidariedade, por políticas que respeitem a vida. Tocai também os que trabalham em organizações de auxílio, para que tenham recursos e discernimento. Nós oramos pelos que perderam lares e planos. Dá-lhes provisão, dignidade e esperança. Senhor, olhamos para os que lamentam perdas recentes, mortes inesperadas, relações que terminaram, sonhos que ruíram. Para cada um que agora se encontra em luto, pedimos tua presença consoladora. Não se trata de apagar a dor com palavras vazias, mas de oferecer um abraço divino que sustente o coração. Dá tempo para o choro, paciência para o processo de cura e pessoas sensíveis que caminhem ao lado. Que as memórias tragam conforto diante do vazio e que a fé seja a ponte que permita respirar dia após dia. Pai, oramos por aqueles que se sentem sozinhos nesta noite. Para quem está sem companhia, para quem celebra o silêncio doloroso, para quem deseja ter alguém para conversar e não encontra, envia socorro. Junta-os a pessoas genuínas, abre portas para novas amizades e dá coragem para pedir ajuda. Que a tua presença seja tão real que preencha espaços vazios e que, mesmo sem resposta humana imediata, haja consolo em ti. Senhor, lembramos daqueles que trabalham com educação. Professores, coordenadores, educadores e estudantes.
Dá sabedoria aos que ensinam para que encontrem maneiras de inspirar e de formar com paciência. Protege as escolas como espaços de crescimento e segurança. Para os estudantes, dá foco nos estudos, coragem diante das provas e consciência de que o valor é construído em esforço e não apenas em notas. Para os que estudam à noite, cansados e inseguros, dá serenidade e reconhecimento pelo esforço que fazem. Pai, intercedemos pelos jovens que se sentem perdidos entre expectativas e sonhos. Dá-lhes modelos saudáveis, líderes que os orientem e a coragem para escolher caminhos que honrem sua vida e o teu propósito. Afasta deles a pressa que empurra para decisões tomadas por medo. Dá-lhes tempo para crescer, para errar e para aprender. Que a juventude encontre sentido em servir, em aprender e em construir relacionamentos de respeito. Senhor, lembramos também dos idosos e daqueles que lidam com a fragilidade do envelhecer. Dá paciência àqueles que cuidam, honra a experiência dos mais velhos, protege-os de negligência. Que nas noites solitárias de quem já caminhou muito, haja alguém que paciente, ligue, visite e segure a mão. Para os que estão próximos à hora de partir, dá paz. Para as famílias que acompanham, dá consolo e força. Pai, queremos trazer também as preocupações institucionais e comunitárias. Por líderes políticos e administrativos, pedimos sabedoria. Por líderes empresariais, integridade. Por autoridades judiciais, justiça. Não pedimos que te manifestes como árbitro de interesses egoístas, mas suplicamos que haja justiça que promova a dignidade humana. Senhor, dá aos que governam, em qualquer esfera, o temor de ti, o senso de responsabilidade e a compaixão necessária para decidir pelo bem comum. Senhor Jesus, nós oramos pelos que sofrem perseguição por suas crenças. Para os irmãos e irmãs que são discriminados, ameaçados ou expulsos por causa da fé, dá coragem, provisão e proteção. Levanta comunidades que possam acolher, suprir e apoiar. Sustenta os que permanecem na provação com uma esperança que não depende de visibilidade humana, mas que se ancora em ti. Pai, a cada grupo apresentado repetimos: nós apresentamos tudo em tuas mãos. Não pedimos que ignores a complexidade, mas te suplicamos que te movas segundo tua sabedoria e misericórdia. Nós confiamos que és capaz de transformar destino, reescrever histórias e trazer luz onde reina a escuridão. Ainda assim, entregamos com humildade. Que a tua vontade seja feita em cada caso. Que haja cooperação humana, meios e recursos que correspondam ao cuidado que desejamos ver. Agora, Senhor, queremos voltar nosso coração para o tema do trabalho e do sustento, entregando sonhos profissionais e medos financeiros com fé e prudência. Para quem enfrenta um período de transição profissional, dá clareza para perceber oportunidades que se alinhem com tua vontade. Dá resiliência para persistir na busca honesta. Para quem lida com dívidas e contas que parecem não fechar, dá prudência nas decisões, disciplina financeira e criatividade para gerar renda de modo digno. Senhor, inspira soluções práticas, pessoas que cancelem despesas supérfluas, planejamento que ajude a organizar prioridades e a coragem para buscar aconselhamento sábio. Pai, para os que empreendem e investem, pedimos que suas ações sejam guiadas por ética e responsabilidade. Protege negócios das fraudes e das decisões precipitadas. Dá discernimento para gerir com sabedoria os recursos confiados. Ensina-nos a encarar o trabalho como vocação de serviço, onde a busca por lucro não sobrepõe a dignidade humana. Senhor, muitas vezes nossa ansiedade cresce diante de decisões financeiras. Por isso suplicamos calma. Ajuda-nos a não confundir prosperidade com sucesso aparente. Ensina-nos a medir vitórias pela justiça praticada, pelo bem compartilhado e pela paz interior que brota de ações corretas. Que em nossas escolhas financeiras haja equilíbrio, que o consumo não nos aprisione
e que a generosidade seja prática constante. Pai, voltamo-nos ao tema do propósito. Para quem busca uma direção clara, dá sinais de confirmação que sejam coerentes com o teu caráter. Não inventes respostas fáceis, Senhor. Antes, ensina-nos a escutar tua voz nas pequenas coisas. Dá clareza para perceber dons, afinidades e aquilo que nos traz paz interior ao servir. Ajuda-nos a distinguir entre um chamado legítimo e a voz das expectativas do mundo ou de emoções momentâneas. Senhor, para os que se sentem pressionados por prazos e metas alheias, livra-nos da comparação que rouba a alegria. Dá sabedoria para estabelecer limites saudáveis e a capacidade de priorizar o que é vital. Quando o chamado exigir renúncia, concede discernimento para escolher com serenidade. Quando o chamado for para perseverar em pequenas obras, fortalece a fidelidade. Lembra-nos que o propósito verdadeiro costuma florescer na constância, no trabalho fiel e na humildade de cada dia. Pai, damos a Ti as inquietações sobre chamados que exigem coragem. Para os que temem o risco, dá confiança baseada em Ti. Para os que já deram passos e enfrentaram portas fechadas, dá resiliência. Que cada fracasso aparente seja fonte de aprendizagem. Que cada atraso seja preparação para algo melhor. Ensina-nos a agradecer o caminho, mesmo quando o destino parece distante, e a confiar que Tu trabalhas em conjunto com nossas escolhas. Agora, Senhor, conduz-nos a um exercício simples de meditação que nos ajude a interiorizar a presença Tua antes do sono. Respira conosco no Espírito, inspira paz, expira preocupação. Repete em teu coração comigo: Senhor, eu confio. Senhor, eu descanso. Senhor, eu espero. Diz isso umas 3 vezes, sentindo o peso do dia descer e se dissolver nas mãos de Deus. A cada repetição, imagina entregar um aspecto específico. Na primeira vez, entrega as ansiedades do corpo. Na segunda, entrega as dúvidas da mente. Na terceira, entrega as dores do coração. Pai, enquanto repetimos estas palavras, pedimos que o Espírito Santo use essas frases como semente em nossos corações. Que a confiança se instale não apenas por palavras, mas por uma experiência viva de entrega. Se em seu íntimo há resistência, traga compaixão e não pressa. Não se cobre além do que pode. Lembra-nos que a entrega é um processo. Algumas noites, o descanso virá mais fácil. Em outras, a ansiedade retornará. Seja em todas elas, Tu és presença constante. Senhor, queremos também trazer pedidos por proteção espiritual e emocional. Guarda-nos de influências que nos arrastem para o ódio, para a amargura ou para a desesperança. Dá-nos olhos para reconhecer tentações sutis e força para escolher o bem. Para os vulneráveis, protege-os de manipulações e de relações destrutivas. Ensina-nos a discernir sinais de abuso e a buscar ajuda quando necessário, sem vergonha, com a coragem que vem de Ti. Pai, abençoa nesta noite os que estão em viagem. Protege motoristas, pilotos, passageiros. Guarda as estradas e caminhos. Para os que trabalham em transporte e logística, dá segurança e atenção. Em tempos de deslocamento, que haja pessoas que cuidem dos viajantes com gentileza e procedimentos que preservem vidas. Senhor, pensamos também nas famílias que aguardam notícias importantes, exames, decisões legais, resultado de processos. Dá calma àqueles que esperam e que a ansiedade não impeça o sono. Se os resultados vierem favoráveis, agradecemos antecipadamente pela Tua bondade. Se vierem desafiadores, pedimos sabedoria para responder com fé prática, buscando ajuda profissional quando necessário e mantendo o coração salvo da desesperação. Pai, reconhecemos que muitas vezes nossa mente se enche de "e se" quando a noite chega. Por isso te pedimos que nos ensines a ofertar cada "e se" como uma vela que colocamos aos Teus pés. Cada dúvida, cada medo, cada possibilidade incerta, tudo isso confiamos ao Teu controle. Não pedimos que Tu nos escondas da realidade, mas que nos ensines a lidar com ela com serenidade.
Senhor, damos graças também pelos pequenos sinais de tua bondade. Um sorriso inesperado, um serviço recebido, uma palavra que nos animou. Que nunca percamos o hábito da gratidão, porque ela nos lembra que não caminhamos sozinhos. Ajuda-nos a cultivar um olhar que enxerga a tua mão nas pequenas coisas e a retribuir com atos de graça sempre que possível. Pai, pedimos que as palavras que proferimos agora não sejam apenas expressão momentânea, mas sementes plantadas. Que quando acordarmos, nossa postura seja de cooperação com tua obra, um gesto de reconciliação, um telefonema que traz alívio, um ato de generosidade, um passo prudente na direção que tu sugerires. Dá-nos prontidão para obedecer aos sinais simples que confirmam teu cuidado. Senhor, em nome de tudo isso, repetimos declarações de confiança que ecoam a fé de teu povo. Tu és refúgio, tu és abrigo, tu és luz na noite, tu és companhia nos desertos. Nós nos colocamos sob tua misericórdia, sob tua graça, e pedimos que, enquanto dormimos, tua presença seja daquela que guarda os sonhos e que alinha os passos ao acordar. Que o sono seja reparador, que o corpo se regenere, que a mente encontre clareza e que o espírito desperte cheio de propósito. Pai amado, queremos assumir um compromisso prático para o dia que vem. Dá-nos 3 ações simples para agir amanhã. Um ato de cuidado para alguém próximo, uma decisão pequena que represente fidelidade ao chamado, e um momento de silêncio para ouvir tua voz. Ajuda-nos a cumprir essas pequenas coisas, porque nelas se constroem os grandes movimentos do coração. Senhor, nós pedimos por fortalecimento para a fé na comunidade. Que aqueles que lideram ministérios sejam revestidos de paciência e sensibilidade. Que igrejas sejam lugares de acolhimento e não de julgamento. Que a palavra pregada seja sempre instrumento de edificação e não de humilhação. Dá discernimento aos líderes para orientar com amor e prioridade ao bem-estar das pessoas. Pai, queremos pedir também por reconciliações públicas que se fazem necessárias. Em contextos de injustiça, onde houve ofensas e abusos, concede processos de verdade e reparação. Que a justiça caminhe junto com a misericórdia e que as vítimas encontrem voz e apoio. Senhor, sabemos que a cura comunitária exige processos longos. Dá-nos coragem para participar dessas reconstruções com honestidade. Senhor Jesus, elevamos um pedido por esperança renovada para os que veem o futuro com temor. Que a nossa fé não seja um escapismo, mas uma força que nos dá coragem para agir com responsabilidade. Para os que sentem que os sonhos foram roubados, dá novas visões, nem sempre grandiosas, mas plausíveis e cheias de vida. Ensina-nos a plantar onde podemos, a regar com paciência e a esperar a colheita na estação certa. Pai, enquanto nos aproximamos do encerramento desta oração, queremos fazer um ato de entrega profunda. Entregamos nossas mãos entre as tuas mãos. Entregamos nossos planos ao teu tempo. Entregamos nossos medos à tua paz. Repetimos em uníssono interno: Senhor, é tua a minha vida, seja feita a tua vontade. Nós confiamos que mesmo quando não entendemos, tu estás no controle. Mesmo quando o caminho é incerto, tu guia os passos. Agora, Senhor, pedimos proteção especial para o sono que virá. Guarda nossas casas, guarda nossos entes queridos, guarda nossas mentes de pensamentos que perturbam e nossos corpos de inquietações. Envolve cada quarto com teu cuidado. Se houver crianças, que seus sonhos sejam tranquilos. Se houver idosos, que suas noites sejam de descanso digno. Se houver doentes, que na fragilidade sintam segurança. Pedimos que anjos sejam postos a caminho para vigiar e para conduzir, segundo a tua vontade. Pai, abençoa os sonhos que guardamos no íntimo, que muitos deles floresçam segundo tua vontade. Protege-nos de sonhos que roubam tempo e alegria, e plantai nos nossos corações sonhos que glorifiquem teu nome e que sirvam ao próximo. Dá-nos clareza para reconhecer o que vem de ti
e o que vem de expectativas vazias. Senhor, fortalecemos nesta noite a convicção de que descanso e fé caminham juntos. Descansar em Ti é um ato de coragem, porque implica soltar o controle e confiar na ação divina. Ensina-nos a descansar sem culpa, sabendo que o trabalho do dia não resume nossa identidade. Que ao despertar, possamos viver com renovada energia para servir, amar e obedecer. Pai amado, conceda-nos uma bênção sobre cada leito. Que a Tua paz guarde os pensamentos, que Teu amor envolva os corações, que a esperança nasça novamente. Bendiz, Senhor, os lares e as ruas, as cidades e os campos, os hospitais e as escolas, os lugares de dor e os lugares de alegria. Que Tua paz percorra cada espaço onde há necessidade. Enquanto finalizamos, pedimos uma palavra de confirmação para aqueles que esperam por direção. Que Teu Espírito traga clareza na madrugada, que sonhos benignos sirvam como lembretes de Teu cuidado, e que, ao acordarem, encontrem um consolo prático que os fortaleça. Para aqueles que velam nesta noite por alguém querido, dá-lhes serenidade e segurança no cuidado que oferecem. Pai, agradecemos pela escuta, pela companhia, pela possibilidade de falar contigo. Agradecemos pelos limites que nos protegem e pelos recursos que sustentam. Agradecemos por nos lembrares que nada é por acaso e que em Tua providência há um propósito que se desenrola mesmo nas rotinas mais simples. Que esta consciência nos acompanhe enquanto adormecemos. Agora, oferecemos um breve momento de entrega pessoal. Se houver algo que ainda não foi pronunciado, entrega-o agora em silêncio ao Senhor. Cada pensamento que permanece, cada curva do coração que dói, cada desejo que germina, coloca-os nas mãos do Pai. Se desejar, repita em seu pensamento: Senhor, eu entrego. Senhor, eu confio. Faça isso quantas vezes precisar, com toda a liberdade do teu íntimo. Pai, terminando esta oração, pedimos que Tua bênção desça sobre cada pessoa que orou conosco nesta noite. Que a paz que ultrapassa todo entendimento guarde o coração e a mente. Que o repouso seja verdadeiro, que o amanhecer traga fortalecimento e que, ao despertar, haja propósito para prosseguir. Em tudo que possamos caminhar com fé prática, com coragem e com amor. Se desejar que oremos de forma mais específica por algo que pesa no seu coração, deixe nos comentários o assunto, e nós nos uniremos em oração. Se esta oração alcançou você, considere inscrever-se para receber outras orações e mensagens que possam alimentar sua fé. Compartilhe com alguém que precise ouvir uma palavra de paz esta noite. Pai, encerramos esta noite reafirmando nossa confiança em Ti. Que a Tua graça nos revista, que o Teu amor nos sustente e que o Teu Espírito nos conduza. Em nome de Jesus, nosso Consolador e Redentor, entregamos nossa vida, nossos sonhos e nosso sono. Seja feita a Tua vontade. Amém.